Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. Trazendo então mais um comentário bíblico evangelístico da palavra do nosso Deus. Como quem nos acompanha através do nosso canal sabe que nós estamos escrevendo um comentário expositivo do Novo Testamento. Já temos escrito de Atos ao livro do Apocalipse, com mais ou menos 3.500 páginas prontas. Vamos dar continuidade a esse trabalho, escrevendo o restante, ou comentando o restante, os 4 evangelhos. E além de termos por escrito o nosso comentário expositivo do Novo Testamento, desejamos também produzir em vídeos para que aquelas pessoas que têm dificuldade de ler possam ver ou ouvir o nosso comentário. Neste trabalho, nós estamos produzindo comentários na linha evangelística, porque percebemos que, principalmente nesses últimos dias, que há uma necessidade urgente de transmitirmos a mensagem poderosa do Evangelho. Hoje o pânico, o medo tem tomado conta do coração das pessoas. Muita gente está com medo de morrer e, lamentavelmente, milhares de pessoas estão morrendo. Todos os dias, quem acompanha os noticiários tem conhecimento de que vidas sem número têm sido ceifadas por conta das doenças, das enfermidades. Porque não é somente a questão da pandemia do coronavírus, mas como as pessoas estão com medo de procurarem os centros de saúde, o sistema de saúde, outras doenças e enfermidades também estão matando, essas doenças e enfermidades se agravando cada vez mais, porque quando as pessoas forem procurar a medicina, vai ser tarde demais. Então, a consequência desta pandemia é incalculável. Sem falar na fome que vai surgir daqui para frente por conta do fechamento de muitas empresas, a perca do emprego e o problema da crise econômica tende a agravar-se cada vez mais e as pessoas estão com problemas psicológicos, problemas familiares, problemas pessoais, muitos se suicidando, a depressão, a opressão e muita coisa vai se agravar daqui para frente. Daí a necessidade de aproveitarmos os espaços e canais disponíveis para transmitirmos o Evangelho. É um momento ideal, propício, para levarmos
a boa semente do Evangelho ao coração das pessoas. As pessoas estão necessitando de uma palavra do Evangelho para se libertarem do medo, do pânico, do pavor e a esperança no que diz respeito à vida presente, à vida terrena. Essa esperança se esgota cada vez mais e nós, como representantes do reino de Deus, precisamos mostrar uma esperança eficiente, eficaz, realidade e verdade, a esperança de vida eterna. Aqui na Terra, muitas dificuldades, mas a promessa do Evangelho é que os justificados em Cristo, quando partirem desta existência humana, terão uma vida feliz, uma vida abundante, vida plena, uma nova modalidade de vida sem problemas e sem dificuldades, porque será uma vida eterna, feliz com Deus nas mansões celestiais. Quero deixar aqui mais um versículo da palavra do nosso Deus, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo de número 9, onde Paulo escreveu o seguinte para a igreja em Tessalônica: porque bem vós lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Vos pregamos o Evangelho de Deus. Antes de nós começarmos a explicar esse texto bíblico, eu quero solicitar a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, faça o seu comentário, ative o sininho para receber novas notificações e compartilhe os nossos vídeos nas suas mídias sociais, nos grupos do WhatsApp que você faz parte e também nos seus contatos, principalmente aquelas pessoas que você gosta de evangelizar, transmitir o Evangelho para essas pessoas que precisam. Pois bem, esta mensagem do apóstolo Paulo é a continuidade do que ele vinha falando ou escrevendo aos seus filhos na fé, no que diz respeito aos seus trabalhos e às suas atividades evangelísticas ali na cidade de Tessalônica e em toda a região. E ele começa falando a respeito de algo que fazia parte da sua vida, bem como da vida dos seus amigos, filhos na fé, aqueles que ele ganhou para Cristo na cidade de Tessalônica, quando ele diz o seguinte: porque bem vos lembrais, irmãos. Certamente passava na mente de Paulo como uma fita de vídeo as imagens e os momentos felizes e abençoados em que, juntamente com os irmãos, as lideranças da igreja ali em Tessalônica, exerciam suas atividades
andando de casa em casa, indo de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o Evangelho poderoso de Cristo. E todo aquele que, assim como Paulo, exerce esse ministério de levar o Evangelho a toda criatura, pode e deve guardar boas lembranças dos momentos em que o poder da palavra do Evangelho alcança as vidas. Nada mais gratificante do que nós pregarmos a palavra do Evangelho e termos o privilégio de ver alguém chorando porque foi alcançado com o poder do Evangelho, com a mensagem do Evangelho. É muito satisfatório, dá uma alegria e um contentamento muito grande na nossa alma por ver alguém tomar a sua decisão ao lado de Cristo. E Paulo falava justamente para os irmãos, trazendo a lembrança dos seus trabalhos, das suas atividades, dos seus labores, não somente na cidade de Tessalônica, mas em toda aquela grande região da Macedônia e Acaia, em que junto com a igreja realizava as atividades evangelísticas. É importante, indispensável, o trabalho de cada um de nós na seara do Mestre. Eu falo o trabalho pessoal de evangelização, nós visitarmos parentes, amigos, conhecidos ou desconhecidos para pregar para essas pessoas o Evangelho. Mas a igreja, como representante do corpo de Cristo aqui na Terra, é uma conjuntura ideal para se realizar trabalhos e cultos evangelísticos. Dá uma autoridade reforçada nos trabalhos de evangelização quando essa atividade ou esta ação é exercida pela igreja local. E Paulo fala justamente a respeito disso, trazendo a lembrança dos irmãos dos cultos que eles realizavam nas praças, certamente, nas aldeias, enfim, por onde a igreja percorria a realização de tarefas missionárias evangelizadoras. É indispensável este trabalho pela igreja como comunidade representante de Cristo aqui na Terra. Eu guardo na minha memória momentos inesquecíveis pregando o Evangelho de Cristo nas ruas. Participei de inúmeros cultos de evangelização, ao ponto de passar ano inteiro evangelizando um bairro de João Pessoa. E não parávamos. Eu me lembro que tinha um culto no centro de João Pessoa, acredito que ainda tem, na Praça Pedro Américo, e eu participei muito daqueles cultos de evangelização, onde praticamente todos os dias que se realizava aquele culto, parece-me que na quarta-feira se via vidas se entregando aos cuidados de Cristo, aceitando a Jesus como Salvador.
outras atividades, muitas que eu também participei, como o do Departamento de Ação Social, em que durante muito tempo eu fui o pregador e viajávamos para os interiores, ficando 3 dias em cada cidade que nós íamos, sexta, sábado e domingo, evangelizando. Isso fica na nossa memória como pérolas inesquecíveis. Um outro trabalho também que eu amei demais participar era um projeto realizado por uma equipe em João Pessoa, projeto das trevas para a luz, um trabalho belíssimo de evangelização em que os irmãos eles evangelizavam as madrugadas inteiras nas ruas, bares, nos lugares de prostituição, nas praias, e uma vez no mês se realizava uma grande concentração, ou em João Pessoa, na Grande João Pessoa, ou em cidade do interior, e eu era o pregador desse trabalho, de forma que isso está vivo na nossa mente. E Paulo, ele testificava justamente destas coisas, aquilo que ele havia realizado juntamente com a igreja em Tessalônica. E ele diz: porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga. O apóstolo dos gentios, desde que se converteu para o reino de Cristo, ele se gastou, se deixou gastar e trabalhava, como ele diz aqui, olha, noite e dia, trabalhando noite e dia para levar o evangelho principalmente para aquelas pessoas que ainda não eram participantes da salvação, que ainda não haviam recebido os benefícios da justificação de Cristo, da redenção realizada pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós recebemos por parte do apóstolo dos gentios o incentivo, a fim de que possamos, dentro das nossas possibilidades, fazer o que for possível, nos gastar o nosso tempo, as nossas energias. Praticamente todo final de semana eu estou viajando, visitando uma cidade aqui da região para, juntamente com os amigos, companheiros, nós pregarmos a palavra do nosso Deus. Gastamos tempo, gastamos dinheiro. Eu dizia ontem aqui em um comentário que eu sempre paguei para pregar o Evangelho, porque eu sei quem eu era e reconheço os benefícios inumeráveis que tenho recebido da parte do meu Cristo, como também tenho a convicção de que o meu galardão, como dizia Paulo, está guardado e Cristo, ele não ficará devendo um centavo a quem quer que seja daqueles que têm feito a sua obra, pregado o seu evangelho, que têm se esforçado para alcançar vidas com o evangelho de Cristo. Recentemente,
eu visitei um amigo, um companheiro, um pastor aqui da região. Ele provavelmente vai ouvir esse vídeo, ver esse vídeo, porque eu mando os nossos comentários para ele. E no final do culto, ele me procurou e disse: eu vou te ajudar, companheiro, com o combustível. E eu agradeci a ele, como sempre eu faço. Eu sou grato àquelas pessoas que reconhecem o nosso trabalho, mas eu disse a ele: muito obrigado, companheiro, mas Deus tem nos ajudado, tem nos abençoado, e eu conto com sua compreensão. Ele compreendeu, e eu penso dessa forma: quando a gente faz as coisas por amor, e esse é o meu grande objetivo, sempre fazer as coisas para Deus por amor, não esperando recompensas materiais, porque coisas melhores e superiores estão guardadas lá nas mansões celestiais como galardão, como recompensa a todos aqueles que aqui na terra se esforçam para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. O Mestre amado, ele diz, está escrito na sua palavra, no Apocalipse, no último capítulo: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. A maior felicidade de quem se dedica na pregação do Evangelho é aquele momento feliz e abençoado em que nós iremos estar diante de Cristo e Ele ver que estamos de forma digna, capacitados para receber a coroação, para receber a premiação pelos nossos labores em prol do reino de Deus aqui na terra. E aqui a mensagem é muito clara: porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Falamos em outros comentários, e essa é a parte difícil da apologética cristã, em que o apóstolo Paulo, ele exercia a sua profissão secular no sentido de trabalhar com as suas próprias mãos, na sua profissão de construtor de tendas, e ele ganhava o seu pão, ganhava o seu dinheiro, e com isso, com esse recurso que ele ganhava pelo seu esforço, pelo seu trabalho, ele fazia as suas campanhas evangelizadoras, fazia as suas viagens missionárias, comia o seu pão de cada dia e trabalhava muito, dia e noite, para não ser pesado a nenhum dos irmãos, para não ser pesado, para não depender da igreja, para não receber salários. Paulo, em outra parte das suas cartas, ele diz que para ele era melhor morrer do que receber salários para fazer a obra de Deus. Era um modo de exercer o seu ministério, e ele passava isso para os seus companheiros de ministério, e eu tomo isso como exemplo para mim. Eu procuro seguir isso. Não tenho nada a ver com a vida de quem quer que seja, cada um
exerça o seu ministério como bem achar que deve ser, mas não podemos nos esquivar de dizer a verdade que haverá prestação de contas. Quem agiu corretamente vai receber o seu galardão da parte de Cristo. Quem agiu com avareza, com ganância em fazer do seu ministério uma profissão, vai prestar conta diante da justiça de Deus, mas eu respeito o modo de vida de cada um, porque eu só quero, e eu acho que já é demais prestar conta dos meus próprios feitos diante do Deus de justiça. E ele finaliza a sua mensagem dizendo o seguinte, vou ler mais uma vez o versículo. Porque bem vós lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Quem quer fazer, faz. Não olha para as dificuldades. Eu me lembro que eu estava praticamente desempregado em João Pessoa e houve uma profecia de que eu ia pregar o Evangelho aos 4 cantos do estado da Paraíba. E eu perguntava a Deus como que isso ia acontecer, haja vista que eu estava praticamente desempregado. Só ganhava o dinheiro que dava para a manutenção do dia a dia. Não tinha sobras de recursos. E veio aquela profecia e eu perguntava para mim mesmo, não era para Deus, para mim mesmo, como que isso vai acontecer? E eu me lembro que não demorou. Recebi uma ligação de Brasília, de um deputado federal, me chamando, me convidando para trabalhar com ele, ser o seu assessor e viajar o estado da Paraíba todo, visitando as igrejas, visitando as cidades, para pregar a palavra do nosso Deus. Como Deus é fiel. Eu realmente tinha o desejo, porque na Grande João Pessoa nós pregamos o Evangelho durante anos, e 10 anos no rádio, alcançamos não só João Pessoa, a Grande João Pessoa, mas muitas cidades do estado mais perto da capital, e quando achamos que tínhamos cumprido a nossa missão naquela região, então eu tinha o grande desejo de espalhar o Evangelho no estado da Paraíba, que é o meu estado, e Deus fez essa obra. Então, quando Paulo dizia, vos pregamos o Evangelho de Deus. Se nós formos olhar para as dificuldades, vamos ficar em casa, não fazer nada, cruzar os braços, cochilar e dormir e não produzir para o reino de Deus. O que nós temos que fazer é elaborar projetos, nem que seja na nossa mente, no nosso coração e na nossa alma, e deixar que Deus, Ele providencia os meios para que possamos levar o Evangelho a tempo e fora de tempo, na nossa localidade, na nossa região, no nosso estado e em nosso país. Quando nós viemos aqui morar no interior, já tínhamos percorrido os 4 cantos do estado da Paraíba, e eu me lembro que quando aqui cheguei para morar com os meus familiares, aí eu começava a indagar a mim mesmo. E aquela vontade de pregar no Brasil inteiro? Como é que vai ser morando nesse interior?
E depois Deus nos deu a ideia de criar uma rede de comunicação através das mídias sociais. Nós temos 8 páginas cheias no Facebook, temos esse canal do YouTube com mais de 700 visualizações, mais de 700 vídeos, mensagens, pregações, comentários. A todo momento tem alguém aqui no nosso canal ouvindo a palavra de Deus, vendo os vídeos e outras plataformas das mídias sociais. Estamos continuamente exercendo o nosso ministério e transmitindo a palavra de Deus. E sei que muito mais Deus tem a realizar na minha vida, no meu ministério, levando a muitos lugares para pregar o seu evangelho. Gostaria que você meditasse nessas palavras, nessa mensagem, e receba, meu irmão, meu amigo, meu companheiro, companheiros de ministério, o incentivo para exercer o seu ministério de evangelização. Não podemos parar. Não podemos, os pastores, se acomodar. Vocês que são pastores, dentro de 4 paredes, têm que sair às ruas, mobilizar o povo de Deus para levar o evangelho em todas as ruas, comunidades rurais, aldeias, por todos os lugares. Esse é o momento em que Cristo espera que cumprimos a sua ordem, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Finalmente, solicitar a você mais uma vez, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe os nossos vídeos para que juntos possamos levar as boas novas do Evangelho de Cristo a muitos corações. E ative o sininho para receber novas notificações. Assim sendo, deixando mais esta mensagem, eu digo até o próximo comentário.